Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu vi tanta gente levantar a mão quando eu perguntei se já participaram de um retiro de carnaval, que eu me assustei com tanto novo convertido. Então agora, toda vez que eu leio um texto, eu vou começar a explicar o que a gente está lendo, porque a maioria deve não entender também, né? Claro. Então, a Bíblia tem 4 livros que são os evangelhos que contam a história de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os primeiros livros do Novo Testamento. Esses 4 livros relatam todo o período, desde o nascimento de Jesus até o momento em que ele subiu aos céus. Cada um contando a mesma história, só que sob perspectivas diferentes, sob um olhar diferente. E todos falando de Jesus, de tudo que aconteceu enquanto ele estava aqui andando em nosso meio. O que nós estamos lendo agora é o livro de Lucas. Lucas era um médico que andava com o apóstolo Paulo, era um homem letrado, né? Ele formado em medicina na USP. Ele escreveu esse relato como sendo um dos que queria que a vida de Jesus fosse propagada. E é Lucas que a gente vai ler agora. Lucas capítulo 17, versículo 10. Que Lucas fez medicina na USP é brincadeira, viu, novos convertidos? Pelo amor de Deus. Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Senhor, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco essa manhã. Pai, nós queremos ouvir Tua voz, queremos aprender mais do Senhor. Queremos entender o que esse texto tem a ver com as nossas vidas. Queremos entender, Pai, o que o Senhor espera que a gente aprenda, para que a gente se transforme e modifique todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um episódio clássico, a maioria das pessoas conhece. Haviam 10 leprosos e Jesus, eles clamam por Jesus, pedem e gritam para que Jesus os cure. E Jesus manda que eles procurem o sacerdote. Percebam que eles não são curados na hora. Agora, por quê? Havia uma certa regra de cura nessa ida de Jesus, nessa mandada de Jesus. Veja só, para mim, a Bíblia não explica, mas na minha leitura, na minha concepção, propositalmente Jesus mandou que eles fossem para que fossem curados no meio do caminho. E aconteceu. Mas antes de dizer o que isso me revela, o que isso me faz entender ao ler essas escrituras, eu queria explicar para você o que era um leproso naquela época.
leproso naquela época se parecia com muitos de nós hoje. Vixe! Não que algum de nós aqui tenha lepra. Mas, às vezes, a gente tem um ponto diferente de outra pessoa, que são coisas diferentes, mas que nos trazem sensações iguais. É ou não é verdade? Então, se alguém bate o carro e o outro quebra um objeto de muito valor, que não seja necessariamente um carro, os dois ficam tristes e com sensação de perda, mas foram coisas diferentes. Então é nesse sentido que eu quero nos comparar com sensações que aqueles leprosos sentiam na época em que eles viviam naquele lugar. Ok? O que é que os leprosos sentiam naquela sociedade? A primeira coisa que um leproso era deprimido. Ele era deprimido, porque ele era isolado. Não era como hoje, que há hospitais onde se pode fazer com que essas pessoas sejam tratadas, serem visitadas pelos parentes. Não. Eles, ao se identificar que alguém era leproso, a primeira coisa que se fazia era isolar ele. Isola. Ninguém pode tocar no leproso. E aí eles viviam em lugares escusos, onde só tinham leprosos, onde as pessoas normais não pudessem ter contato com eles. Então eles eram oprimidos. Eles eram excluídos. Pode ser que em algum ponto da sua vida você se sinta excluído por alguém, ou por sua família, ou pelos seus colegas de trabalho, ou pelos seus amigos. Então você não é um leproso, mas às vezes você tem sensações de exclusão. Pessoas ao seu redor se tornam excludentes e você começa a se sentir deprimido. Você começa a se sentir triste. Então você está igual à sensação que aquele leproso sentia. Uma outra característica dos leprosos daquela época é que, segundo a religião, eles eram considerados impuros espiritualmente, sujos. Trabalhavam a cabeça desses coitados, dizendo para eles que eles foram escolhidos por Deus para serem a escória da sociedade e da humanidade. É como se dissesse assim: você pegou lepra, filho, Deus está zangado com você. Você não foi aprovado. Não é isso, Guilherme? Você não é alguém que está apto a partilhar dos momentos como esse, por exemplo. Então não era só porque você era leproso. Na verdade, mesmo onde você estivesse, nem abre a boca para orar, porque Deus não te aceitou. Você não merece ter uma religião, você não merece ter um Deus, porque você é um leproso. Às vezes isso acontece na vida da gente também. Às vezes você tem condutas, forma de vida, que as pessoas da igreja onde você vai te dizem: olha, aqui você não pode congregar. Por quê? Porque você tem a conduta A, B ou C. Porque você tem uma boca muito porca, suja, xinga demais. Ou porque você mente muito. Ou porque você vive uma vida muito promíscua. Então aqui não é seu lugar. Para mim você é um leproso. É o que algumas igrejas andam dizendo. E isso é tão intrínseco no meio das igrejas modernas, e as antigas também, que é impressionante como a própria pessoa se exclui da igreja. Eu não posso estar na igreja porque eu tenho tais e tais condutas e eu não estou conseguindo mudar. Então a exclusão passa a ser automática. Você é um leproso consciente, convencido, porque você mesmo olhou para você e achou que você não se encaixa naquele padrão. E aí você tem um sentimento de exclusão. E aí você olha para uma religião, ou para uma igreja, ou para uma comunidade, e diz: eu não posso fazer parte daquele povo.
Porque aquele povo, olha lá, olha só, eles são bonitinhos, certinhos, santinhos. Na hora da reunião eles levantam a mão, eles oram. Eles têm essa prerrogativa de serem todos arrumadinhos na fé. Eu não, eu estou largado. Eu estou vivendo uma vida de doido, bicho solto. Então eu não vou nem botar o pé na igreja. E aí você se iguala à condição que aqueles leprosos tinham naquela época. Você não é merecedor de uma comunhão em Cristo. É ou não é verdade? Agora, uma outra característica dos leprosos é que eles eram sóis. Não tinha amor dos parentes. O parente não podia ter contato com os leprosos. Não tinha a amizade dos amigos, o companheirismo. Eles eram solitários. Quantos de nós, às vezes, não somos solitários mesmo, com tanta gente à nossa volta? Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre solidão. Solidão não é estar rodeado de... não é estar sozinho dentro de um quarto. E não estar em solidão não é estar rodeado de pessoas. Às vezes você pode estar no Maracanã, com 100 e tantos mil, que eu não sei qual é a capacidade que tem lá. Você sentado lá no meio e se sentindo só. É uma verdade. Você pode estar com 1000 pessoas à sua volta, mas você não tem relações firmes. Você não tem amigos. Você não tem pessoa que olha para você e percebe se tiver alguma coisa diferente no seu olhar, porque ela já sabe qual é o seu olhar alegre, qual é o seu olhar tenso, qual é o seu olhar triste. Você tem amigos assim? Você tem amigos que conseguem detectar as suas variações de humor? Você tem amigos que fariam qualquer coisa por você? Os adolescentes gostam de ficar falando por aí que amigo é aquele que já chega dando voadora. Mais ou menos assim, né? Não vai incentivar isso aí não, viu, meus irmãos? Mas você tem pessoas que estão dispostas a sofrerem se você estiver sofrendo, a abrirem mão das suas zonas de conforto se vocês não estiverem numa zona de conforto. Às vezes a gente se sente só porque a gente não tem ninguém. Ou às vezes a gente tem alguém só que ouve a gente e depois manda aí. É difícil, né, essa situação. Mas não tem aquela cumplicidade de dizer, vamos sair dessa juntos. Então, se você é uma pessoa assim, você consegue entender o que aquele leproso sentia. Ele não tinha amigos. Ele era só. Ele não tinha parentes. E com certeza, sem precisar achar que está arriscando muito, eles tinham problemas financeiros também, né? Porque eles não podiam trabalhar. Porque eles não podiam se sustentar. Deveria ter uma verba lá que a cidade mandava para que eles pelo menos comessem e sobrevivessem. Mas eles não tinham dignidade. Quando eu falo de problema financeiro, eu sempre tenho batido nessa tecla aqui, é porque eu não quero falar da questão do eu ter ou não ter dinheiro. Isso é muito relativo. É porque situação financeira equilibrada nos dá uma coisa, uma palavrinha, que não é só simplesmente eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. É uma palavra chamada dignidade. Porque ter uma vida financeira equilibrada dá a nós uma certa dignidade. Dignidade de botar comida na mesa. Dignidade de ter um lugar para morar. Dignidade de conseguir dar uma educação boa para os filhos. E às vezes, quando isso está desequilibrado, a dignidade fica desequilibrada. Então imagine que o cara era leproso, já estava com uma doença física, o cara não tinha amigos, sem amor de parentes, o cara tinha a dignidade abalada porque ele não tinha como trabalhar para ter um mínimo de condição de se sustentar.
E o cara não tinha Deus, porque ele achava que ele nem poderia se dirigir a Deus. Manda matar logo, né? Porque tá bom de morrer uma pessoa dessa. Era a mentalidade que eles tinham a respeito dos leprosos naquela época. Ah, e detalhe, eles não podiam entrar na cidade. Havia uma lei que se alguém visse um leproso que surtou andando pela cidade, todos deveriam começar a gritar: leproso, leproso, leproso! Para que a cidade ficasse alerta e desse um jeito de tirar aquele indivíduo, aquele estofo dali. Irmãos, não sei se alguns desses sentimentos podem estar no coração de alguns de vocês. Ansiedade, falta de dignidade, falta de amor de amigos, irmãos, parentes, sentimento de exclusão, sentimento de achar que não está digno o suficiente para ter Deus na sua vida, por algum motivo, por coisas que você anda praticando. Mas eu quero dizer para você que Jesus naquele momento quebrou um paradigma. Então agora vamos voltar para o texto. Tinham 10 leprosos andando. 10 vieram de galera. E de repente eles começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós. Olha, preste atenção para você entender por que aqueles caras estavam ali. Eles não podiam estar na cidade. Jesus estava passando por uma divisa. A Bíblia fala que era entre Samaria e Galileia. Então Jesus encontra com ele pelo meio do caminho, mas de fato, com certeza, a fama de Jesus já tinha chegado ao ouvido deles. Porque eles não iam adivinhar um cara passando ali e dizer: cura-me, cura-me, cura. Então assim, eles já sabiam que Jesus já tinha ressuscitado pessoas, já tinha feito paralíticos andarem, já tinha feito cegos enxergarem. Jesus tinha feito vários milagres no meio daquela cidade. Então eles falaram: olha, ele está passando ali, chegou a nossa vez. Não vamos sair daqui enquanto ele não nos curar. E gritaram. E gritaram. Talvez é algo que muitos de nós têm feito quando a gente vem para essas reuniões. A gente tem gritado: Senhor, me cura. Cura a minha tristeza. Cura o meu sentimento de exclusão. Cura a minha má relação com a minha família. Cura, Senhor. Cura o meu desequilíbrio financeiro. Porque Ele não está me deixando ter dignidade. Cura, Senhor. Talvez muitos de vocês aqui estejam em momentos de gritaria com Deus. Momentos de dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Jesus, Filho de Davi, vem até mim. E eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Você está no lugar certo porque todos aqueles que tinham problemas, que se chegavam até Jesus, Jesus resolveu o problema deles. Então, se você quer saber qual é o lugar onde você pode curar suas feridas da alma, curar suas feridas físicas, curar suas feridas relacionais, é em Cristo, é em Jesus. Você veio no lugar certo. Você veio procurar alguém que de fato pode não só resolver os problemas que você tem, mas se você for daqueles que não tem problema nenhum, glória a Deus, depois no final da reunião, ora por mim, meu irmão. Se você for um daqueles que não tiver problema nenhum, o Senhor pode lhe acrescentar mais vida, mais alegria e mais felicidade. E uma felicidade como aquela que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não sente um vazio. Então você está no lugar certo, é em Cristo de fato que todas essas coisas acontecem, amém? É em Cristo que eu clamo, que eu grito, e que todas as coisas se resolvem, glória a Deus. Porque se Jesus não nos salvar, se Jesus não nos ajudar, se Jesus não vier em nosso socorro, a gente se torna como leprosos, sujos, largados, esquecidos. Mas se você tiver a plena convicção de que Jesus quer ser teu amigo e quer estar com você, você consegue tocar nele. E se você tocar em Jesus, vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho certeza disso. Então não deixe
de continuar nessa caminhada, onde você traz os seus problemas para Jesus e diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque, meus irmãos, prestem atenção, há poder no nome de Jesus. Ó, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E quebra as cadeias, 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 e quebra as cadeias. Essa música está falando da masculinidade. Há poder no nome de Jesus. No momento em que 10 leprosos gritaram o nome de Jesus, ele ouviu. E veja, quando a gente lê um texto desse a seco, a sensação que você tem é que Jesus foi lá e fez uma pele podre ficar nova. Mas não! Estava embutido naquele pacote tristezas e amarguras profundas. Não dá para achar que eram 10 leprosos passeando, batendo papo. E aí? Como é que você está? Estou bem. Já comeu hoje? Comi o quê? Carne moída. Não dá! Eles não estavam andando felizes, contentes. Vocês têm que entender que dentro deles havia uma amargura. Eles foram rejeitados pelas pessoas. Ali dentro havia desequilíbrio emocional. Ali dentro havia dor. Então, quando Jesus chega, quando eles clamam e gritam pelo nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus transforma e cura todo o interior do ser humano. Amém? Amém. Então não importa se você não tem lepra, glória a Deus por isso. Mas se você tem dores, sofrimentos, aflições, se você tem tristezas, clame pelo nome de Jesus, porque há poder. Irmãos, eu queria situar vocês. Presta atenção. Se você faz isso, se você clama pelo nome de Jesus de uma maneira retórica ou proselitista, de uma maneira que você entrou numa igreja evangélica um dia, viu as pessoas clamando pelo nome de Jesus, e aí você aprendeu a fazer aquilo, e você começa a clamar pelo nome de Jesus, você está fazendo errado. Vem cá, eu vou ensinar você, tá bom? Eu vou ensinar você a clamar pelo nome de Jesus, para que o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, quebre as cadeias da tua alma, das tuas circunstâncias, da sua vida. Amém? Vocês querem aprender? Quem quer aprender, levanta a mão. Então vamos lá. Eu quero que vocês aprendam a clamar pelo nome de Jesus. Clamar pelo nome de Jesus é você entrar no teu quarto ou num momento como esse de reunião e dizer: Senhor, o Senhor, presta atenção, não tem oração para isso. Não é: ó Deus meu, Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim, que estou aqui. Não, é você bater um papo reto com Jesus. É você virar para Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor está vendo a minha agonia? Ou não está vendo? O Senhor está vendo o meu sofrimento? O Senhor está vendo aquilo que está afligindo a minha mente, a minha alma? Pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda. Eu preciso. E aí você clama ao seu Deus. E aí você fecha os seus olhos. Aí você visualiza isso. Aí você tenta imaginar Jesus do seu lado. E você tenta imaginar que ele é alguém que não é um ícone, um estereótipo religioso. Ele é alguém que te ouve. Presta atenção, gente. Jesus, ele quer ouvir você. Você sabe o que é que afasta Jesus de você? Religiosidade. Religiosidade te afasta de Jesus. Querer fazer negócio com Jesus te afasta de Jesus. Querer cumprir tabelas evangélicas para poder ganhar e obter o favor dele te afasta dele. Porque ele não está querendo prosélitos religiosos que praticam sacrifícios. Ele quer amigos. Então presta atenção, tem um cara aí chamado Jesus Cristo, que está olhando para você nesse momento. Não, vamos fazer o seguinte: fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e imagina o seguinte: está em pé na tua frente agora. Está em pé na tua frente um cara chamado Jesus,
Está imaginando? Você está cheio de agonias na sua cabeça. Mas o que ele está dizendo para você é: eu quero ser teu amigo. Eu quero quebrar os paradigmas da nossa relação. As pessoas achavam que leprosos não podiam passar nem perto da gente. Mas Jesus abraçou um leproso. Ele amou o leproso. Ele agarrou ele e deu um abraço apertado em alguém que estava com a pele definhando. Então o que ele está dizendo para você, que está muito longe disso, inclusive, é: eu quero ser teu amigo, eu quero te abraçar, eu quero que você sinta o toque das minhas mãos na sua vida. Abre seus olhos agora. Preste atenção. Esse é o exercício que você tem que fazer para você entender que falar com Jesus não é um simples rito ou regra religiosa. Falar com Jesus é se derramar diante de Jesus. É falar com Ele como você fala com quem está do seu lado, com seu marido, com sua esposa, com teu filho. É falar com Ele. É dizer: Jesus, eu estou mal. Jesus, eu estou triste. Jesus, eu estou com problemas. O Senhor pode me ajudar? Você está no lugar certo. Você está no lugar onde Jesus pode ouvir a tua voz. Quando você grita, Ele te ouve, independente de quantas multidões de pessoas estejam ao redor dele. Amém? Porque Ele ouve a tua dor. E vou dizer uma coisa para você: Jesus sempre dá preferência à dor do que à alegria. Jesus estava caminhando com os discípulos, já contei essa história aqui, em um determinado momento, e eles estavam alegres, porque Jesus tinha feito muitos milagres. Eles estavam andando pelo caminho próximo a uma cidade chamada Naim, e todos estavam festejando. E de repente vinha uma turma de lá, feliz, cantando, e vinha uma turma de cá no enterro, num velório, com um caixão na mão, e era uma senhora que era viúva e tinha acabado de perder o filho, que era quem sustentava ela. E vinha um velório, e vinha um enterro, mas os discípulos de Jesus estavam vindo felizes, gritando e contentes do outro lado, e do outro lado vinham pessoas chorando. E aí eles se cruzam no meio do caminho. O que Jesus faz? Jesus manda os discípulos calarem a boca. Traduzindo, Jesus fala assim: ó, para com tua alegria, porque alguém está triste, a gente precisa chorar com ela. Jesus dá preferência à tua agonia, à tua dor. E aquela mulher estava naquele enterro, as pessoas estavam carregando o caixão do filho dela, e Jesus vira para ela e fala: não chores. Como não chore? Aquele que sustentava ela morreu, e era filho, e já tinha perdido o marido. Eu fico imaginando a agonia que Jesus estava sentindo dentro do coração por ver a tristeza daquela mulher, a ponto dele parar o enterro. Quem aqui teria coragem de parar o enterro, virar para a mãe do menino morto no caixão e dizer: não chore? Você tem coragem de dizer para uma mulher que acabou de perder o filho e está no caixão: não chore? Só Jesus podia dizer isso. Só Jesus, meu irmão, é aquele que tem o poder e a capacidade de virar para você e dizer para a tua vida: não chore, acabou, o sofrimento agora está resolvido, eu posso resolver todas as coisas. E aí Jesus toca naquele caixão e manda que aquele menino se levante. E ele se levanta. Ele estava morto, e ele se levanta. Você sabe por que ele se levantou? Porque a agonia que Jesus teve, presta atenção,
A agonia que Jesus teve pela dor daquela mulher foi maior do que o poder da morte. A morte olhou para Jesus e disse: eu não posso suportá-lo, eu tenho que ir embora daqui. E Jesus expulsou a morte, porque a presença de Jesus, expulsa até a morte. Quem dirá os problemas que você tem passado? Você sabe por quê, meu irmão? Porque isso que eu estou falando para você é verdade. Há poder no nome de Jesus. Então, quando você aprender a clamar pelo nome de Jesus verdadeiramente, quando você aprender a não tratar Jesus como um ser que você não consegue se conectar com Ele, porque você olha para Ele lá e você cá, quando você começar a chamar o nome dEle de verdade como alguém que você ama, você vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque o nome de Jesus tem poder para aqueles que conhecem o nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer um teste aqui para você entender do que eu estou falando. Eu queria muito que você entendesse isso. Vamos fazer um teste aqui? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Tá vendo? Eu tento, mas não dá. Eu preciso de voluntários. Vem, Gabriel. Esse microfone aqui, por favor. Deixa eu ver aqui como é que eu explico para as pessoas o que é. Gabriel, chame. Deixa eu ver quem está aqui. Chame o Fabrício aí. Fabrício. Tá ligado? Chama o Fabrício aí. Fabrício. Chama. Fabrício, vem cá, por favor. Cadê ele? Não sei. Você sabe quem é Fabrício? Não. E por que você está chamando Fabrício? Porque você pediu. Então quer dizer que você está chamando uma pessoa que você nem sabe quem é? Você tem que imaginar como é Fabrício aí. Você consegue imaginar? Não, né? Não conhece ele. Então vamos lá. Então chama Daniel agora. Daniel. Chama ele. Daniel, vem cá, por favor. Você conhece esse cara aí? Conheço. Dá um abraço nele. Quando ele chama alguém que ele conhece, é diferente. Porque alguém que ele conhece, ele consegue visualizar onde está. E alguém que ele conhece, atende à voz, porque também conhece. Vocês conseguiram entender a diferença? Fala para os atores, gente. O poder do nome de Jesus vai fazer efeito na sua vida única e exclusivamente se você conhecê-lo. Não dá para transformar isso numa simpatia. Deu para entender? Você chama quem você conhece. E quem te conhece, te atende. Você precisa intensificar a sua relação com Jesus. Porque se você intensificar a sua relação com Jesus, você vai desfrutar do poder que há no nome de Jesus. Amém? Toca essa música aí, Diego. Porque essa música nem tinha percebido, mas tem tudo a ver, né? Com... Agora, eu queria contar para vocês, para finalizar, o que aconteceu com esses leprosos. Jesus vira para eles e diz o seguinte: vão, procurem os sacerdotes. Eles estavam na frente de Jesus como leprosos. Não é verdade? E aí Jesus manda eles saírem e procurarem os sacerdotes. Agora imagine a cena: 10 leprosos andando
eles não podiam entrar, que estava provavelmente numa sinagoga, que eles não eram bem aceitos, arriscando se esbarrar com algum familiar que não os considerava mais como família e serem rejeitados. Mas sob o poder da palavra de Jesus eles vão e andam. E no meio do caminho eu fico imaginando, porque a Bíblia fala que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Imagine esses leprosos andando e os braços e o corpo começando a ficar todo restaurado. E aí eles começaram a ficar com pele perfeita, igual a de um bebê. E eu fico imaginando eles olhando um ponto e dizendo: funcionou, funcionou. E eu não acredito que eles estavam dizendo assim: agora a gente está bom. Eu acredito que eles devem ter dito assim: agora nós vamos ser mais excluídos. Agora a gente vai poder voltar para os nossos parentes. Agora eu vou poder trabalhar e ter dignidade, ter dinheiro para poder sustentar uma família. Funcionou. Funcionou. Agora eu sou gente. Agora eu vou poder receber um abraço que há muito tempo eu não recebo. Agora eu vou poder entrar na igreja, levantar minha mão e louvar o Senhor, porque agora Ele me aceitou. Jesus trouxe para a vida desse homem uma perspectiva nova que ele não tinha. E eles vibram e ele deve ter pulado dizendo: funcionou. De verdade, há poder no nome de Jesus. Há poder. Porque o poder do nome de Jesus curou a nossa alma. O poder do nome de Jesus quebrou as nossas cadeias. Eu não sou mais um excluído. Eu não sou mais um amargurado. E eles voltaram. Os 9. Os 9 voltaram. Voltaram? Mas a gente lê no texto que só um voltou. Os 9 voltaram. Os 9 voltaram para suas famílias, para os seus trabalhos, para as suas igrejas. Mas não voltaram para Jesus. Não voltaram para Jesus. Um deles, quando se viu limpo, não conseguia fazer outra coisa a não ser glorificar o nome do Senhor. Porque era amigo. Naquele momento eles estabeleceram uma relação. Esse cara é meu amigo. Ele se preocupou comigo, que é um traste, um lixo, um leproso. Eu tenho que voltar porque eu ganhei um amigo. Agora você consegue entender um texto tão polêmico, que quando Maria e os irmãos chegam para Jesus querendo falar com ele, e ele diz assim: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, que estão no meu reino. O que Jesus estava dizendo é: acima dessa relação maternal, paternal, familiar que tem aqui na terra, eu estou convidando vocês a terem uma relação muito maior que isso. Uma relação de amizade que está no âmbito espiritual. E aquele cara descobriu, e ele falou: glória a Deus, porque eu ganhei um amigo que tem poder. Um amigo que cura minhas feridas. E eu preciso voltar para falar com ele. Você consegue entender a diferença de: que bom, agora eu posso voltar para minha família. Que bom, agora eu posso voltar para o meu trabalho. Que bom, agora eu posso voltar para a minha igreja. De você dizer: que bom, eu ganhei um amigo. Que não resolveu só o meu problema naquela hora, que vai caminhar comigo todos os dias da minha vida, até o dia que ele voltar. Que Jesus está chamando você, meu irmão, para ser amigo dele. Não é para curar suas lepras simplesmente. Ele vai